Informativa, edição de sexta-feira, e a sexta-feira levamos até si vários temas em forma de análise, aqui com o nosso convidado residente, António Frangules. Muito boa noite, António Frangules. Vamos olhar para três grandes temas. Primeiro, as declarações do secretário-geral da CLIN no Comitê Central da Frelimo. Iremos ainda olhar para as declarações também, portanto, iremos também olhar para as declarações lá mais adiante do governador do Banco Central em Cascais, mesmo a propósito do sistema financeiro em Moçambique, e lá mais adiante esta decisão, portanto, de intervenção sobre o Moza Banco. Portanto, esta última notícia ligada, portanto, à intervenção parte do Banco Central aqui é o Moza. Vamos começar mesmo pelas declarações de Fernando Faustino, portanto, secretário-geral da CLIN no Comitê Central da Frelimo, entre linhas aqui a mandar grandes recados. Muito boa noite, António Frangules, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Boa noite, obrigado, os telespectadores de STV Notícias, noite informativa, sem esquecer as questões prévias. Sim. Bom, mais uma vez, eu queria elogiar aquela visita efetuada aos calabouços do comando da PRM, da cidade de Maputo. Esses calabouços feitos anexos da BO, máxima segurança pela Procuradora-Geral, a doutora Beatriz Buchil. Contudo, vai uma denúncia. Sim. Uma denúncia que não cala é que as torturas psicológicas, físicas e o receio de comer a comida ida de casa, de Sim. suas casas, prevalece. Temendo serem envenenados pela polícia, preferem comer a comida da cadeia, que não é da melhor qualidade. Há informações de que soa no balzinho, não sei que condições é que ele recebe, tem a segurança de que não tem acesso a ela para poder deitar qualquer veneno ou outra coisa qualquer. É o único que ainda continua a comer comida de casa. Os outros estão todos eles com uma suspeição da comida vinda de casa, porque não passa diretamente dos familiares para eles. E isto é uma situação até certo ponto preocupante, porque ali parece que as condições de alimentação pela instituição que os reclui não é das melhores. Okay. Segundo, a linha B das questões prévias é questão Carlitos, né? Versus Caso Cardoso. Caso Cardoso surgiu em entrevista a um jornal esta semana. Exato, no Factos e Dossiers. Dossiers e Factos, sim. Eu diria meia pancada de verdades e uma pancada e meia de inverdades, né? Pois, António Frangules é citado naquela entrevista. Nem estou preocupado com ter sido citado. O problema é que, no fundo, há uma série de inverdades na coisa. Que, sei lá, eu penso que muito brevemente irei prestar até declarações muito mais espelhadas sobre a situação. Mas assim, de relance, diria que ele, por exemplo, foca aí a questão do mãe do Aníbal, foi quem me entregou. Hei de explorar melhor na tal entrevista, estilo de direito de resposta, ou direito ao contraditório e tudo, mas não estou para ilibar a ninguém, mas é preciso... António Frangules mandou torturar... Isso vou explicar melhor nessa altura, mas deixa-me aqui ver a cábula que eu fiz, que é para não me espalhar. Primeiro, a mãe do Aníbal foi quem me entregou. Não foi bem entregar, mas isto é uma situação muito normal, porque o Carlitos Rachid, ele executou um trabalho do qual não recebeu o dinheiro que lhe tinha sido prometido. Foi quem carregou o gatilho contra Exatamente, e havia um contrato verbal, mas havia um contrato ilícito pelo objeto do contrato, mas entretanto, ele passado algum tempo,
o Anubalzinho estava na cadeia e ele vai carregar em cima da mãe. Eu quero o meu dinheiro, eu quero ir embora, porque ele não é daqui, não. Ele é da Zambésia. E entretanto, a mãe fica aflita, porque o Carlitos é, digamos, explosivo. E a mãe do Anubalzinho entrou em pânico. E eu tinha, nessa altura, a minha rede de informação, né, bem, digamos, lançada, e obteve essa informação. E como nós estávamos à procura dele, logicamente que depois tivemos que fazer aquilo que nós chamamos a combinação operativa, ok? Então, ele diz que quem comanda as polícias que me prenderam, né, era o Dr. Frangules, né? E ele disse para não me matarem. Isto não constitui a verdade, porque dizer que não matem está a admitir um mal menor. Podem torturá-lo, mas não o matem. Okay. Isso ele não pode provar, aliás, pode até perguntar. Os que ainda vivem neste processo vão dizer que eu nunca utilizei este método inquisitório. E em tribunal mesmo, eu lembro que o doutor Paulino, porque em algum momento nos autos vinha isso, e eu disse uma célebre expressão de que, para mim, entendo de que a violência começa onde a inteligência termina. E aqueles todos, não abri exceção para ninguém, não tinham posto a minha inteligência no limite. Portanto, não havia necessidade de torturá-los. Mas ele tem tempo de dizer quando até pode deixar para lá, aonde, que tipo de tortura e o que é que precisavam. Porque os homens que ele refere, né, eu os tinha para outro tipo de trabalhos, os trabalhos meramente operativos, a recolha de informação, eventualmente a captura, e nunca para as diligências instrutórias. Olhe para os momentos que antecedem o encontro entre o visado e Antônio Frangules. Houve uma passeata pela bagageira, pelo menos, quando se lê na entrevista. Nota-se eu li, mas se isso aconteceu... Muitas voltas com a vítima na bagageira. Mas de antemão, eu posso lhe assegurar que é mentira, porque ele até... lá para frente, porque o Carlitos até mostrou uma coisa, ele não é assim muito letrado, mas é muito, digamos, esperto, para não dizer inteligente, que não está em provas. Mas ele diz o que diz e depois lá no fundo diz que eu não sou capaz de dizer em que matas, não estou a ver em que matas me levaram. Mas isso é logo para poder cortar qualquer tipo de indagação, porque ele tinha que dizer aonde, porque... Para questões instrutórias, se tem que se torturar, como ele diz, arrancar qualquer confissão, não precisa de ser no mato. Quando se leva para o mato, já o objetivo não é instrutório, não. Embora seja ilegal, né, essa tortura não se faz no mato. Portanto, ele terá muitas dificuldades em dizer quando e onde. A outra coisa que é mesmo grosseira é a questão de lhe partir a coluna. Okay. Tanto é que terá que se perguntar se recusado de recebê-lo. Eu acho que o Carlitos ainda vive, o Anubalzinho vive, o Nini lá onde está vive, o Patiguana existe, e outros que estiveram juntos lá na cadeia. Em que momento é que o Carlitos apareceu com problemas de coluna, onde é que foi tratado? No posto médico da cadeia não pode ter sido, tem que ter ido ao hospital, ou militar, ou central. Ele tem que dizer em que enfermaria, quem foi o médico que lhe tratou. Ele não vai dizer nada disso. Portanto, há um momento do processo em que os advogados, sabes como é que são os advogados? Não é só aqui em Moçambique, em todo lado. É por isso que o Shakespeare sempre ironizou os advogados, né? Infelizmente. O que acontece é que há momentos em que eles instruem os seus constituintes, né? Ou para se calar, ou para dizerem verdades, para poder anular a prova produzida ao nível da instrução preparatória. Vocês só digam que esta prova foi produzida com base em digamos, meios ilícitos, mesmo que não tenham havido. E isto eu pude dizer com A mais B que nunca tinha acontecido. E a eles ainda cabe poder
Ainda falta o Dudu. O Dudu, apesar das muitas versões, pode-se perguntar, pela mesma via do jornal Dossier, de facto, se alguma vez a tortura entrou como meio de produção de prova. Vai dizer que não. Não, não e não. Eu estou muito à vontade. Digamos que, mas fui preso dentro do Machibombo por 7 polícias. É zona da Malanga. É outra mentira. Ele não foi preso por polícias. Okay. Ele supõe que foi preso por polícia. Ninguém da polícia conhecia o Carlitos. O Carlitos é a pessoa que no processo aparecia como tendo a tarefa de todos os dias de manhã estar no Metical para aparentemente comprar o jornal. Mas quando era para poder estudar os hábitos do branco, como eles até chamavam, isso até vem no processo, o branco. Sim. Da mesma maneira que o Anubazinho é conhecido por boi no processo. Então, ele todos os dias ia comprar o jornal, que até nem precisava de ler, era só para poder ver, né? Okay. E os trabalhadores até chegaram a suspeitar, até quando ele até terminou de lá ir. Os trabalhadores e até os jornalistas, está um Coutinho que era o terceiro homem, Cardoso primeiro, Marcelo Mosso o segundo, o Coutinho, não, Couto, okay. Qualquer coisa Couto, era o terceiro homem. Esse existe por aí, pode-se localizar. Então, estes é que o conheciam. O que é que eu fiz? Eu dei-lhes algum treinamento em termos de como agirem, não fisicamente, mas como deviam proceder, para poder-se capturar, né? Aquilo que se diz apanhar, porque não se pode Sim. dizer prender nem capturar, porque eles nem sequer tinham essa autoridade. Eu dei-lhes telemóveis, na altura estávamos nos tempos de 3110 ou 2110, já não me lembro muito bem, que até acabei lhes dando como prêmio, né? E depois deles as instruções necessárias. Eu lembro que ali ao pé da foto portuguesa, andava ali uma foto portuguesa no Alto Maior, ao pé da Tuchima, não é? Sim. Na entrada, portanto, da casa do Anubalzinho, portanto, Sim. para ir ter com a mãe do Anubalzinho, tinha que entrar dali, e do outro lado da esquadra também, portanto, tinha fechado as duas, a mesma rua, as duas saídas. Eis que ele apareceu. Eu ainda fiz mais, através do Manuel Escurinho, que vivia praticamente na rua do outro lado. Sim, mas nessa altura o Manuel Escurinho já estava na BO, amavelmente, né? Ele ofereceu sair mostrar onde vivia. O Carlitos, nessa altura, Rachid, vivia lá para o 700. Quando entra daquela lado do N4, é a primeira rua para a esquerda, naquela rua que passa pelo auditório, Sim. hoje Carlos Temba, exato. Então a primeira entrada para a esquerda. Eu fui conhecer o sítio, eu não estava sozinho, estava com os meus homens, e depois fiz um plano. Eu utilizei uma prima minha, que prefiro manter o anonimato para a segurança dela, e é a pessoa que depois faz aquele trabalho que ele até conta ali no dossiê, que vai lá falar com ela para dizer que a dona Terezinha estava a chamar para vir pegar o dinheiro, que ele toda hora ia lá ameaçar porque precisava do dinheiro. E entretanto, ele diz até no dossiê que aceitou que sim, mas suspeitou aquela senhora. Aquela senhora, quando saiu, foi dar a N4, logo a seguir ele veio atrás dela. Ela entrou em pânico, que se meteu no meio da rua, vinha um daqueles caminhões, não a atropelou porque viu que aquela senhora estava aflita, pediu boleia, entrou naquela boleia para depois descer, onde fosse perto de pegar o carro para a casa dela. E, entretanto, mesmo assim, ele acreditou, não acreditando, que ela até diz que a dona Terezinha estava a chamar para lhe dar o dinheiro que ele estava toda hora a ameaçar. Só que ele manda a mulher, e ele explica muito bem no dossiê, manda a mulher. Mas nós recebemos depois a chamada da falecida dona Terezinha, que em vez dele veio a mulher, e que ela tinha dado, sei lá quanto dinheiro, em nota, como ele explica no dossiê, tudo bem. E os meus homens,
operativamente eram meus, mas eram do Metical, seguiram aquela senhora até ao mercado do Fajardo, grosseiro, grossista, desculpa. Grossista, sim. Mercado grossista, do lado esquerdo para quem desce a Avenida do Trabalho. E foram seguindo aquela senhora. É Rio Tembe. Sim. Exato. Vai dar a Avenida do Trabalho. Sim. Entretanto, acho que ele estava a monitorar os que estavam a seguir a mulher ao mesmo tempo. Mas pronto, ele conseguiu fintá-los, mas eles não deixaram, portanto, de olhar para a coisa, para aquele objeto, que era a mulher. Depois desdobraram-se, né? Portanto, aquelas pessoas que ele tinha visado no mercado grossista, já na paragem eram outras. Portanto, ele não podia dizer, bom, estão ali, aqueles estavam a seguir a minha mulher. Mas as outras estavam ali por perto. Ele veio, a senhora não foi apanhando os autocarros para Matola, até que ele chegasse, se juntasse a ela. Depois dali, um dos machibombos, entraram os dois e entraram aqueles homens. Do Metical. E jornalista e talvez um ou dois trabalhadores. E foram, não sei se lembra que na altura a brigada montada estava, até chamavam desmontada. Sim. Tinha uma provisória ali na Maquinai, que acabou ficando definitivamente, mesmo depois de sair a substituição da brigada montada. Então, eles quando chegaram ali perto, eles combinaram, né? 2 ou 3 deles iam cair em cima dele, enquanto que um estava a gritar para o motorista para fechar as portas e parar na esquadra, porque estavam com o assassino de Carlos Cardoso. Assim é que foi. E o motorista não fez mais nada. E tinha uma cobertura da polícia na altura, não? Como? Havia alguma cobertura lá dentro do Machibom? Não, que foi monitorando, foi acompanhando... Nós, eu pessoalmente. Sim. Tanto que 5 minutos depois eu estava a chegar ali. Então, o machibombo foi parar mesmo dentro do espaço da polícia, da esquadra. E já estavam ali os polícias para prenderem ele. Estava armado o Carlitos, não? Não estava. Tanto que logo a seguir eu cheguei, né? E penso, ele não foi no meu carro, mas como tinha mais homens do dia, carros alugados na altura na Nedcar, ali na Carlos Marx 24 de julho, pelo Ministério do Interior, e na pessoa do próprio ministro. Então, levámo-lo para o sítio onde alugava, que não era o Caiaquanga, era uma casa, creio que da Secretaria de Estado do Caju. Mas a gestão estava, portanto, dada ao Caiaquanga. Fiz eu, quando digo fizemos, é que eu tinha o Raman, que é a pessoa que estava a coadjuvar. Ele, na entrevista, dá a entender que o Raman era, portanto, número 1 e eu era o 2, mas é o contrário. O Raman é uma pessoa que eu tinha pedido, porque ele era diretor da província para poder ajudar, porque o trabalho era muito. Portanto, eu é que era o dono do processo. Ainda estava com o comandante Alcone, que era o comandante da província também. E ouvi pessoalmente o Carlitos. O Carlitos recusou tudo. Tudo bem, não é obrigado a confessar, mesmo assim, é provisoriamente conduzido, portanto, à prisão preventiva. Tudo bem. E dali para frente foram aquelas diligências normais. Mas ele diz que teriam-lhe torturado, né? E até partido a coluna. Aqui preciso de explicar uma coisa. Eu recebia o relatório dos oficiais de dia de serviço. Dia de 24 horas, dia e noite. E nunca, em nenhum momento, constou que apareceu algum preso com sinais de ter sido torturado. A outra coisa, quando eles, ou ele, por exemplo, os arguidos, entravam para o carro, que não era celular, eram ondas, baladas e civis, com os polícias da PIC, quando partissem daquele ponto onde nós estávamos,
para a BO, havia logo uma comunicação de que eles vêm aí para monitorarem o tempo. Okay. E quando chegassem lá, eles apontavam e no relatório do dia seguinte vinha lá. Chegaram às tantas horas. Nunca veio o relatório com uma suspeição de que estes teriam desviado a rota para qualquer que fosse a coisa. Por isso, eu digo, podiam até, por conta própria e risco, os polícias terem feito um desvio, mas no relatório nunca sequer houve qualquer indicação nesse sentido. Portanto, eram acompanhados pelos homens e, quando lá chegassem a deixar o arguido, a polícia, portanto, da BO, informavam que eles já chegaram e foram aqui depositados. Portanto, não tem qualquer tipo de nexo, uma série de coisas que ele diz. Mas eu, como disse, a nível de coisa do mesmo jornal, eu vou dar melhores explicações. Mas há uma outra questão, e eu quero dizer que, no meu entender, repito, no meu entender, o cidadão Nini está sendo transformado numa justificativa, isto estou a repetir até, sim, de tudo o que há de podre na justiça moçambicana. Quero dizer, nós encontramos situações do caso Amínio Daoud Vali, muito antigo, remonta dos anos 86, Alexandre Vingo em Cabo Delgado, de viaturas, do diretor das finanças, caso das 40 toneladas da X, que, sei lá, apareceram no porto de Amsterdão, né? Os mesmos que aparentemente foram incinerados na Cifel, os casos do Sibaciba Macuaco, Gilles Sustaque, Paulo Machava, o caso de Cabeça Rapada do Maulano, o caso do Barão da Droga, os raptos por todo este país, os Embraers da LAM, o caso Cambaza e o regresso aos aeroportos de Moçambique, as pontas do rinoceronte no estrangeiro a caminho da China, não é? As toneladas de torres de madeira com muita corrupção e promiscuidade pelo meio. Ora, o meu problema não é dizer que não se pode fazer menção de que o Nini é isto ou é aquilo no meio daquilo que lhe pertence, que ele fez. O meu problema é dar-se uma entrevista como esta que nós vimos, né? E que quando você abre o jornal, né, você é convidado a ir para as páginas centrais. O caso Nini é o cúmulo da podridão do sistema. Tudo bem. Mas quando você vai para as páginas centrais para ler, não apanha mais do que cerca de 5% do que se fala sobre ele. Lá na entrevista que o meu ilustre professor, ele não é culpado da capa do jornal, do título. O título é da responsabilidade do editor. Portanto, ele lá no meio levanta questões que até davam para ele escrever, sei lá, por 4, 5 edições do Jornal do Trabalho. Questões mesmo, digamos, periclitantes no que concerne à justiça moçambicana. Mas o editor escolheu a cabeça do Nini para colocá-lo ali como sendo o exemplo de toda a podridão da justiça. Eu não concordo por uma das razões. Eu também tenho sido vítima disso. Quando querem vender jornais, dizem uma coisinha. Eu lembro-me, havia um jornal chamado Fim de Semana, sensacionalista. Um indivíduo vinha ali, Manuel Antônio abandonado no hospital. Manuel Antônio era o ministro, ou tinha sido ministro. O indivíduo comprava o jornal, abria, era um menino. E dizia-se que era o tal Manuel Antônio. Quer dizer, isso não fica bem. Eu acho que até a autoridade lá da comunicação social tem que começar a velar por estas questões, porque não fica bem. Portanto, associar o Nini a toda a podridão da justiça, né? Quer dizer, não lembra ao diabo. Eu posso ser até conotado com isto e com aquilo, mas eu sou daqueles que devo defender que o Nini
não deixa de ser um cidadão. Nós temos que ver isto. Isto até, eu lembro que algumas pessoas, quando a gente conversasse sobre advogados e não advogados, há quem entende que um criminoso não tem direito a advogado. Não, pelo contrário, nós dizemos, os juristas, que se há alguém que precisa de advogado, é aquele que de facto cometeu o crime para ser defendido. Por quê? Porque tem direitos. Há quem pensa que quem cometeu o crime não tem direitos. Tem direitos. Então, não é por o indivíduo ter sido condenado a uma pena maior, etc, etc, que não tem direitos. E qualquer coisinha, nós trazemos-lo na capa, em parangonas, só para poder vender jornal. Não fica bem, deontologicamente, os editores têm que começar a ver isto, porque não fica bem mesmo. Este país tem muito problema envolvendo altas figuras deste país. Nós já vimos os cambazes e ainda há pouco tempo apareceu aí o Fernando Faustino com suas declarações bombásticas e tudo. Quer dizer, nós temos muita coisa com que se preocupar e não trazermos todos os dias porque começam a enfastiar. As pessoas estão a ficar até cansadas de qualquer coisinha. Quer dizer, eu lembro-me numa altura em que se dizia assim, quer dizer, um indivíduo da Frelimo, se for mordido por um mosquito, vai dizer que o mosquito era da Renamo. O da Renamo, se fosse também ferrado por um mosquito, ia dizer que o mosquito era da Frelimo. Quer dizer, isto cansa. É preciso que os jornalistas saibam o que é de facto notícia, o que é que deixou de ser notícia. Era só isto que eu queria dizer, com muito, muito, muito pesar mesmo, porque eu sou ser humano. Quer dizer, eu não sou daqueles que morreu porque não se dava comigo, eu não vou lá. Não tenho compaixão com a pessoa que morreu, consternação. Porque, sei lá, eu estava do lado da polícia, ele daquele lado de lá, amanhã tem um problema, morreu, ou porque estão, neste caso concreto, a calciná-lo, toda hora a torturá-lo, que eu não vou, dar a cara. Eu prefiro dar a cara, digo o que quiserem dizer, eu vou dar a cara porque não concordo que qualquer coisinha, raptos que há por este país todo, não é possível. Eu não estou a dizer que não possa estar associado a um ou a dois, mas é preciso provar. Eu sempre bati com esta tecla. É preciso provar, não basta acusar, é preciso provar. Mas mesmo que se prove num ou dois, não é possível tu atribuires tudo que for crime naquela área do rapto à mesma pessoa. Tanta seara para um só ser feito. Exato. Está bem, vamos lá. As declarações aqui de Fernando Faustino, estamos a olhar para os ecos do Comitê Central da Frelimo. Bom, foram bombásticas, de facto. Ele diz que a Frelimo está infiltrada. A Frelimo está sendo, isto já são minhas palavras, está sendo gerido ao estilo máfia, já de um tempinho para cá. O dinheiro está em primeiro lugar. Quem não o tem terá de carregar a pasta de quem a tem. Okay? De quem o tem, o dinheiro. Isto começa muito, digamos, muito tênue, com o presidente Chissano. Mas ganhou maior ímpeto e auge já no consulado do presidente Guebuza. Eu lembro muito bem, eu assisti, quando foi de se afastar ou derrubar, que foi o termo utilizado na altura, o doutor Enéas Comis, como edil da cidade de Maputo. Okay. Circulou muito dinheiro. Pela primeira vez eu ver o dinheiro a circular. Os primeiros secretários distritais, que eram os pontas de lança, e os provinciais, ou da cidade de Maputo, eram como que os verdadeiros sponsors, os treinadores. Okay? E isto foi ganhando a pouco e pouco, digamos que, asas, contornos de uma verdadeira máfia. O que é que acontece hoje em dia? Quando há eleições, nós o que vemos são movimentações completamente ímpares, desusadas. E há orientações com indicação de quem deve passar e quem deve ficar, independentemente dos resultados eleitorais. Isto é
é uma verdadeira verdade. Pegam-se os votos de quem passou, não é? Mas não deve passar por causa da orientação, e atribui-se a quem não passou, mas pela orientação deve passar. Eu, por exemplo, na última eleição que participei, né, já como deputado para a renovação, aquilo foi muito, muito triste, porque circularam mensagens, não há quem não recebeu. Isto que estou a dizer, as pessoas sabem que é verdade, nem podem ter a coragem de me colocar um dia em tribunal, onde vinha claramente fulano, 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 não devem passar. Fulano, ciclano, tem que passar. Eu devo dizer isto com muito dó, não sei que raio, eu costumo dizer que peixe preto tinha comido. Nessa sessão do comitê da cidade, que foi na João Quixissano, eu era número 1, esse aí não pode passar, de modo nenhum não pode passar. Sei que a seguir, devia seguir aí o Amatai, que parece que ainda sobrevive na Assembleia, parece? Sim, ainda ontem lançou um livro. Exato, okay. O Antônio Amatai não devia passar, a Virgínia Videira, o Ali Dalto não devia passar, e uma série de pessoas. E coincidentemente, aquele grupo todo que tinha apoiado o Comiche, né, na sessão que se realizou nas TDMs, não é, para poder-se derrubar o Comiche e entrar o David Simango, né? Todo aquele grupo, Hermenegildo Gamito, tínhamos esquecido, este que é o presidente do Conselho Constitucional, estava na lista dos que não deviam renovar e não renovou. Acho que ele até nem precisou disso, porque ele renunciou, disse que eu não quero renovar, né? E todos os outros que quiseram, enquanto estavam naquela lista, não renovaram. Portanto, começou-se a ver que não, isto aqui já não era, portanto, aquele partido Frelimo de que se estava habituado, onde o dinheiro, né, estava em primeiro lugar. Por acaso, eu devo dizer que no tempo do Chissano, o partido não era prioridade, era mais o Estado. Okay? E com o Guebuza, o partido esteve em primeiro lugar, organizou o partido, né? De modo que um assobio descia, replicava-se até a célula. Só que o que acontece é que foi-se utilizar para outros fins, não aqueles que correspondem ou que correspondiam à natureza do próprio Partido Frelimo. De tal maneira que, na véspera das eleições, desdobravam-se e desdobram-se até agora em reuniões e jantares regados, ora no Cheque, ora no Caquanga, por aqui por ali, mas não para consertarem coisas morais, mas do estilo, por exemplo, olha, votem em mim. Eu tenho o direito pelos estatutos de fazer campanha a meu favor, votem em mim. Okay. Não, mas fazer um jantar regado para dizer, olha, não votem no Gersildo, não votem no fulano, não votem no Hermenegildo, não votem no Hermínio. Quer dizer, o que a diretiva e os próprios estatutos, não é, proíbem, condenam, aquelas jantaradas serviam e continuam a servir para isso. E não só. Nós encontramos, portanto, no meio disto, os secretários distritais. Né? Por que os secretários distritais? Porque na organização tu tens o secretário provincial ou de cidade, que é quem manda num território provincial ou de cidade. Os membros do comitê da província ou de cidade estão, portanto, distribuídos pelos distritos. Cada distrito sabe, eu tenho tantos membros do comitê de cidade. Então,
a instrução é cada secretário do comitê distrital deve dar instruções, controlar os seus homens, os seus membros do comitê da cidade. Olha, vamos votar no fulano de tal. Não vamos votar no fulano de tal. E por essa altura, pelo menos ao tempo do derrube do Dr. Inês Comichão, já andaram aí com pastinhas, manifestamente via-se que mandavam mola ali, e jantaradas pagas pelos distritos. Quanto é que recebe um secretário distrital? Mas como havia um objetivo de derrubar, eu não sei que tipo de águas turvas existiam entre ele e o Dr. Inês Comichão, mas isso aconteceu. Ali é quando começou-se a ver que o partido já estava organizado, não como uma organização moral, mas com outros objetivos, que não os objetivos porque preconizavam os estatutos que correspondessem à natureza do próprio partido. Ora, ainda bem, alguém tinha que pôr guiso ao gato, ainda bem. E não é o primeiro, mas é quem falou mais alto, porque já a doutora Graça Sembina já se veio contra isto. Lembro no conclave, chamamos conclave, quando foi da eleição daquele que é presidente hoje, sim, não é? Ela revoltou-se, ainda perguntou sobre um determinado indivíduo que nem membro do Comitê Central era, o que é que faz aqui, né? Neste espaço aqui, nos pontos de vista, o Salomão Moiane veio a falar sobre dinheiros que foram utilizados para a compra de votos naquele Comitê Central, sim, que elegeria o candidato, não é, a presidente da República. E ninguém tugiu nem mugiu para dizer que não é verdade, não aconteceu. Pelo contrário, há pouco tempo o ex-primeiro-ministro, o Vaquina, Alberto Vaquina, veio pôr os pratos bem limpinhos, né? Que de facto isto existe. E agora é o próprio Fernando Faustino, que é o secretário da CLIN, que vem dizer a mesma coisa e afirmando, declarando uma coisa, digamos, inédita, porque há muito tempo não se falava disso, que é preciso purificar as chuleiras. E ainda teve um acólito, o doutor Eduardo Mulembe, né, veio dizer que de facto é necessário. Eu penso que há um movimento lá dentro, pode ser pequeno, mas forte, porque moral acima de tudo. Eu penso que neste movimento o Teodoto Nguana há de estar lá, e o outro, Tomás Salomão, penso assim, de cor e salteado, e outros, Lourenço de Rosários e Companhia Limitada, devem estar, portanto, a favor deste movimento, que é preciso, de facto, purificar as fuleiras. No mínimo, cria-se 2 blocos, mas a pergunta que não cala é, de facto, quem vai pôr o guiso ao gato. Porque aqui trata-se de uma ruptura quase que a 360 graus. Será esta antecâmara daquilo que vai ser o 11º Congresso da Frelimo? Bom, é uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu diria que alguns lá dentro, e eu também, porque eu quero o bem deste país, eu penso que gostariam que acontecesse alguma coisa de revolucionária. A revolucionária, portanto, é um ângulo giro, né? 380 graus, né? É um ângulo giro. De modo que, não sei, vamos ver. Porque nós fomos habituados que em momentos cruciais a família se une, né? Mesmo que as coisas não estejam a correr bem ao nível do externo, né? Mas é preciso que internamente nos unamos para dar passos à frente. Mas assim como teria profecia, o Jacinto Veloso, que naquele livro Voo Rasante, que só uma implosão, né, para dizer uma revolução por dentro, é que pode vir a salvar este país. A todo momento estamos à espera, ou neste Congresso, ou no outro, ou no outro, ou no outro. Se calhar até morre antes de haver o tal Congresso, mas um dia vai ter que acontecer.
Tá. Então, em Frangulhos, vamos olhar para outras declarações, mas desta vez do governador do Banco de Moçambique, em Cascais, a falar sobre o sistema financeiro do país. Os dois próximos temas até que relacionam-se, e o espanto de todo mundo foi este resgate do Mozabanco, aliás, por parte de praticamente uma filial do Banco de Moçambique. Mas vamos olhar primeiro para estas declarações. Estaremos perante uma situação em que Rogério Zandamela é este homem irreverente ao revelar esquemas, ou dizer que o país, o sistema financeiro funcionava via esquemas? Bom, e eu nem diria revelação. Eu preferia dizer que ele teve a coragem de dizer aquilo que corresponde à realidade, mas que nós continuamos a pisoteá-la, a escondê-la, e sobretudo quando se trata de comunicação com uma massa fora do país. Mesmo aos próprios cidadãos moçambicanos no estrangeiro, nós nunca temos a coragem de dizer as coisas assim como ele teria dito, que no sistema financeiro e empresarial moçambicano proliferam lobistas e incompetentes que vêm do partido no poder, né? Para operar numa determinada área do negócio no país, o empresário tem que estar ligado, alinhado com o partido no poder. Ora, ele fala da promiscuidade, não é? Entre negócio e política. Isto é de uma coragem jamais vista até agora. Vale a pena dizer que ele, se calhar, é o homem certo no sítio certo, talvez hora não muito própria. Não sei, vamos ver. Vamos ver, porque essas palavras são muito fortes, que eu não sei o que é que os donos do país, como eles se arrogam, né? Os donos do país, como é que eles encararam este discurso no estrangeiro, ademais lá na terra daquele que nós combatemos, o sistema, como sistema, né? Eu não sei como é que eles vão de ter encarado isto, né? Portanto, ele disse que a promiscuidade entre finanças, empresários e políticos, né? Há um epicentro do sistema de funcionamento. E ainda criticou os bancos internacionais, ele não poupou, por não cumprir com as regras internacionais, né? Quando se trata dos titulares administrativos dos bancos que eles criam e injetam capital. Portanto, ele foi de uma tal coragem, de uma tal aventura que não me lembro não. Mas de olhando para vez. o perfil de Rogério Zandamela e a conjuntura em que Rogério Zandamela entra para o país, as mudanças, muitas vezes até vistas como radicais para salvar um sistema financeiro, estaremos perante uma situação em que Rogério Zandamela não tem nada a perder ao fazer declarações deste género? Não, vê-se que ele não lhe falta o emprego, porque qualquer indivíduo que lhe falta emprego em Moçambique seria mais cauteloso. Não diz isto. Em Moçambique você diz isto. Você é marginalizado. A tua família toda, sua família toda, sua mulher, filhos, até os seus sobrinhos e qualquer pessoa que se relacione consigo neste país está crucificado. Vê-se que ele não lhe falta emprego, não lhe falta a autonomia, se calhar até, não sei, da vida dele, não deve ter nem a mulher, nem os filhos aqui, só está ele aqui
como a gente costuma satirizar, está na John aqui. Né? O dia que lhe chateiam, ele pega nas malas e volta para casa. A casa dele não é aqui. Ele aqui, né, está para fazer o trabalho, não é? Tecnicamente, como deve ser feito. Deixa-me lembrar uma coisa que eu até assinalei como mais importante. Diz ele, a dado passo, que todo o banco tem um presidente que é um político sénior, desculpe. É um político sénior. Não pela competência técnica, mas sim para garantir que nada se passa sem o controle deles. Deles quem? Os políticos. Quais políticos? Quais? Os libertadores. A Faria Lima, a nomenclatura. Não são presidentes, são lobistas. Ora, esta palavra lobista, que entre nós até não existe, né? Vem lá do Grant, lá nos Estados Unidos, né? Para nós é lambebutismo. Ou, como sou dizer hoje em dia, lambisbotismo, lambisbotas. Está a chamar pura e simplesmente a estes políticos presidentes como simplesmente lambibotistas. Mas ele elogia o presidente. Diz que o presidente Inhosse criou condições de trabalho sem interferência. Porque antes deste governo de Inhosse, quando um governador do Banco de Moçambique tomasse uma decisão, os empresários ou banqueiros lambisbotas corriam para o presidente a pedir ajuda e a decisão não era cumprida, quer dizer, era anulada, no mínimo materialmente. Podia não haver uma decisão formal para anular a outra decisão formal, mas no mínimo não se cumpria. E ele está a dizer que, neste caso concreto, ele não tem nada a queixar-se do atual presidente. Deixou-lhe tomar a posição que tomou sobre o fecho dos bancos, o intervencionismo, as taxas para poder resolver o problema dos câmbios, sem qualquer tipo de interferência. E ele elogia e até agradece. Não temos presidentes de bancos, temos políticos mais ou menos, porque ele já tinha dito. Eu aqui faço a observação. Só quem tem emprego garantido é que fala assim. Porque de outra forma não é possível. Não é? Não é possível. Estas declarações de Rogério Zandamela em Portugal vêm, de certa forma, coincidir com uma semana do anúncio do resgate do Mozabanco. Até que ponto é que o que disse Rogério Zandamela concatena com a realidade no terreno? Aqui eu mesmo estou à espera dos vários analistas econômicos, né? Sim. Porque pareceu-me que foi pior a emenda que o soneto, né? Quero dizer, eu costumo encomendar muitas coisas à lógica, quer dizer, a lógica defende-me, ajuda-me, é uma ferramenta que sempre que eu tenho qualquer dificuldade, recorro a ela para poder encontrar determinadas explicações. Imaginemos que as alfândegas têm bens apreendidos a serem arrematados e na arrematação os bens vão parar todos para as mãos dos funcionários da autoridade tributária. O que é que as pessoas vão dizer? Podemos estender isto aos ministérios. Um determinado ministério tem aí um parque de viaturas por liquidar, né? E vai vender a leilão. E os caras vão parar aos funcionários ou aos sobrinhos dos funcionários daquele ministério. Portanto, aqui a presunção de tráfico de influências é inelidível, né? O conflito de interesses é patente. Ora,
É verdade que veio, eu não sei se tenho aqui por perto, um comunicado, reação, sim, portanto, para além da comunicação que comunica que por razões, não sei quantos, apareceu aí a associação lá dos trabalhadores, a Corranha, né? Esses nomes sempre me lembram Chivelo também, né? E por aí fora. Então, existe um comunicado de reação, porque começou a aparecer nas redes sociais. E esse comunicado diz, e o concorrente anunciado é a Corranha, Sociedade Gestora do Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Banco de Moçambique. Perante uma massiva reação em relação ao concorrente vencedor, há que lembrar o seguinte. Número 1. Era preciso resolver em definitivo a situação do Mozabanco. O concurso aberto era para todos os que reuniam requisitos. A permanência do Moza na situação em que estava não se afigurava sustentável. Ou seja, o buraco financeiro da instituição era gigantesco no momento da intervenção. Sendo, outra questão, outro argumento, sendo o Moza um banco sistêmico capaz de arrastar consigo vários problemas, com a sua liquidação era necessário agir quanto antes. Os passos dados, que indiciam para muitos analistas violação da lei e da ética, foram superados por uma decisão superior de gestão, a qual evitou o descalabro que se notaria caso esta solução não tivesse tido lugar. Aqui não é por esta reação, este conjunto de argumentos, que vai rebater a suspeição. A suspeição para no ar. E tem que pairar, sim, senhora. Por quê? Porque nós temos a questão jurídica também. E juridicamente prefigura-se aqui, passe a repetição, a figura de confusão, negócio consigo próprio. E tem muito mais perguntas que não calam. Em vez de Corranha, que é a Sociedade Gestora do Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Banco Central, que é esta que tomou estas medidas, por que não direcionou ao INSS, que é dos trabalhadores em geral? Por que é que não injetou aquele banco com as mesmas possibilidades? Porque aqui até dá a crer que não só foi para lá o fundo deste fundo, desta sociedade gestora de fundo, porque aquilo é muito dinheiro, pelo que li. 8 bilhões e 700 milhões de meticais. Qualquer coisa em dólares, 100 milhões de dólares, ou coisa parecida. Eu não sei, é possível que tenham, os bancários recebem muito bem, devem ter uma boa pensão, mas mesmo assim, aqui há muita dúvida que se levanta, e até pode-se dizer que há gato escondido com o rabo de fora. Porque nós sabemos os critérios neste país, aliás, aquilo que levanta em relação aos séniores, também replica-se ao nível de base. Um e o outro, numa estatística, numa percentagem, numa proporção de 1 para 100, os 99 que entram no Banco de Moçambique, em todo o país, não são quaisquer. Ok? Então, significa que aqui está mais um caso de reprodução do poder. Há quem até assim a conversar comigo disse, não, ele nem precisa, ele nem tem salário aqui, como quem diz, está a receber lá do estrangeiro, não precisa de pertencer a esse fundo de pensões, não sei o que, tudo bem. Não estamos por aí. Ele é um extraterrestre, não pertence a nós. Só a falar como falou em Cascais, significa que ele não está nem aí, como só dizer-se. Mas está bem.
Quem são os trabalhadores do Banco de Moçambique? Grosso modo. É claro que eu conheço um e o outro que entraram até por competência e tudo mais, mas grosso modo, quem são? Então, aqui coloca-se um quid de juros muito grande. Portanto, a nódoa caiu em manto privilegiado, em manto branco. É verdade que tem aqui um argumento de salvar um bem maior e tudo mais, uma série de chavões, mas não cola. A verdade é uma. Juridicamente, esta posição podem imperar outros valores não jurídicos, né? Mas intentando uma ação ao Tribunal Administrativo, esta decisão é anulável. É anulável, é isso? É anulável. Não é uma decisão inamovível? Não, é anulável, que fez negócio consigo. É o banco. Quem é o presidente deste fundo? Se não for o presidente, é o vice-presidente, ou uma pessoa muito bem de perto. Então, quer dizer, aqui qualquer coisa que não... diga que, no mínimo, isto fere simplesmente a ética. Claro. O conflito de interesses, a ética... Do ponto de vista ético, é possível medidas de grandes dimensões? Não, mas o conflito de interesses está regulado no nosso país. Está regulado no nosso país. E depois há um dos argumentos que diz os acionistas do Moza abdicaram o direito de preferência. Não abdicaram, não. Mostraram a incapacidade, a insolvência, isso sim. Por quê? Incapacidade e insolvência é uma susceptibilidade jurídica, enquanto que abdicar é um ato jurídico de vontade, quer dizer, renunciar, resignar, desistir voluntariamente de qualquer coisa. Dom Pedro I abdicou lá o trono do Brasil em favor do seu filho Dom Pedro II. Da mesma maneira, o rei João Carlos abdicou ao trono da Espanha em favor do seu filho, o príncipe, né? Felipe. Isso é abdicar, voluntariamente, renunciar. O João, ou o Gersilde, abdicou da herança do senhor Xirinza. Não quero receber a herança. Agora, não posso, porque estou insolvente, não tenho outra forma, não pode dizer que eu abdiquei. E levanta-se até uma suspeição, porque as pessoas não são proibidas de presumirem que, por exemplo, pode ter elevado a fasquia do rácio, né, da necessidade de capitalização em X, né, exatamente por saber que aqueles preferentes não terão a capacidade, a susceptibilidade. Para quê? Para depois entrar com este argumento e intervir. Já não tem, aqueles acionistas não têm, e depois mais. Quer dizer, está-se numa situação em que ninguém, neste tal concurso, ninguém quis. Quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Por quê? Há um outro risco aí, que eu não sei, só os analistas economistas é que podem dizer, mas se ninguém cria um negócio chorudo como o de um banco, quer dizer, alto aí. E quero acreditar que o próprio banco, não é, tirou dinheiro para poder cobrir. É verdade, para evitar o tal, mas eu penso que podia fazer outra engenharia que evitasse violar, não é, a ética, violar o conflito de interesses, ou a figura de confusão, fazer negócio consigo mesmo. Eu penso que poderia ter feito outro tipo de engenharia. Que postura teria o governador do Banco de Moçambique para este contexto? Estaremos perante uma situação em que apresentou aqui António Frangules
possibilidades de ter havido esquemas para se tomar esta decisão. Perante esta situação, estaremos diante de um contexto em que o governador de Moçambique perde força, do Banco de Moçambique, neste caso, do Banco Central, perde forças para acudir a uma situação destas, ou envolvimento do governador do Banco Central neste esquema? O que é que pesa mais aqui para este contexto? Eu não sei o que é que terá acontecido, mas a verdade é uma. Eu penso que podia ter sido feita outro tipo de engenharia. Mas que postura que teria um governador do Banco Central, por exemplo, para este negócio? Uma postura que não violasse, não é, estes princípios éticos, não incorresse no chamado conflito de interesses. Por quê? Porque neste caso concreto, fundo de pensões de quem? Dos trabalhadores do Banco de Moçambique. Quem tem que intervir? O Rogério Zandamela perdeu forças para acudir a esta situação ou pode estar envolvido neste esquema? A pergunta que lhe coloco é mais ou menos assim. Estará o governador de... Eu sempre disse isto e há até réplicas e reprodução. A mulher de César não basta, não é? Ser. Tem que parecer. Sim. Porque neste caso concreto eu não tenho elementos para poder afirmar, nem negar, mas a verdade é uma. Sim, mas olhando para a conjuntura, podíamos estar perante uma situação em que ele sozinho não podia se impor para recuar de uma decisão. Ele aqui pode ter dado, portanto, o braço a torcer. Como eu disse, quem são esta massa de trabalhadores do Banco de Moçambique? Ele é o único extraterrestre no banco. Mas esta massa toda envolvente, não se está a imaginar. Então, ele cedeu. E eu sei que, por exemplo, reuniu, né, com os trabalhadores para explicar que não é bem assim o que anda aí nas redes. Mas não são aqueles. Ele tem que vir explicar a nós outros aqui qual foi, né, a animosidade para esta tomada de decisão. Que ele saiu beliscado. Ele saiu beliscado. Ele vinha muito bem. Ele era um verdadeiro messias. As medidas que vinha tomando, tudo mais alguma. O Messias é o líder providente, né? Iluminado pela graça de Deus para reformar a ordem vigente das coisas. Quer dizer, era esta visão que nós tínhamos. Eu ainda guardo mais de 50% dessa fé. Ele tem que ter, e para a paz consigo próprio, tempo para se penitenciar. Porque não pode. O que ele fez só pode ser defendido, né, por argumentos falaciosos, sofismáticos, né, mas que ferem as regras mais elementares da lógica. Costuma-se dizer, não é? A lógica disto, só a ausência dela é que pode justificar. Não pode. Eu não entendo muito de economia, mas não quero acreditar que não havia outra saída. Não há problema só com uma única saída. Não há. Tá. Antônio Frangules, muito obrigado pela sua presença. Tinha algum ponto por acrescentar? Vejo-lhe a virar páginas. Não, era só para dizer, bom, há um aspecto que daquela reação vem. Sim. O concurso aberto era para todos os que reuniam requisitos. Uhum. Mas isto é como dizer, bom, nós temos uma lei, né, para a promoção do turismo e com taxas, com isenção de taxas aduaneiras para comprar iate, comprar barcos desportivos e tudo mais para o SARF. Está aberto para todo mundo. Mas eu pergunto, quantos, como tu, como eu, como alguns mais que conhecem que haviam de comprar o iate, com isenção,
de taxas aduaneiras. Quantos? Poucos, senão nenhum. Então, quem tem, não é, a faca e o queijo na mão, parte e reparte. E se não fica com a maior parte, alguma coisa lhe falta. Então, isso não é argumento lógico, mas é um argumento falacioso. O concurso estava aberto para todos os que reuniam requisitos. Todos. E não apareceu nenhum. Lógico, ninguém tem dinheiro para comprar o iate, para comprar aqueles barcos desportivos. Mas se baixasse a fasquia, até um pescador havia de comprar um barco a motor para poder rentabilizar a sua pesca, etc, etc. E pescar também é turismo, porque os turistas que vêm hão de ter o peixe à fartura, à disposição, para poderem comer como lhes aprouver. Turismo é isso. Mas imagina essa lei que diz, olha, termina aqui, iate e barco desportivo para o SARF. Haverá uma ocasião para o Banco Central lavar a honra no futuro, como é o caso, por exemplo, de um provável resgate ao extinto nosso banco? Eu nem sei. Eu só diria, eu não sei porque é que não fez o mesmo com o extinto nosso banco. É verdade que disse que os rácios do nosso banco estavam por demais extrapolados, etc, etc. Mas neste caso concreto, os mais prejudicados até no nosso banco devem estar até a murmurar. Devem estar até a murmurar. Porque, de facto, houve aqui, né, 2 pesos, 2 medidas. Não quero dizer que não devia ter tomado aquela medida, mas também devo frisar que, para mim, este caso podia ter sido salvado de outra maneira, que não esta, em que teve que incorrer na figura da confusão, fazer negócio consigo próprio. O negócio é nulo. Ok. António Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Seguramente que de hoje a 8 dias voltaremos com mais temas aqui em análise. Bom fim de semana. Obrigado. Vamos ver amanhã o Real Madrid e a Juventus. Não, mas temos também o Ferroviário da Beira e o Almerek do Sudão, mesmo na Beira. Devia se interessar também por partidas nacionais. Não restam dúvidas, que acompanho muito pouco. Tá. Não restam dúvidas. Tá, vamos a esta altura uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já.